Boa noite, meus queridos e amados irmãos da Casa de Maria. Com o coração cheio de gratidão que eu inicio essa nossa pequena conversa de hoje com muita gratidão por poder estar aqui, porque faltou luz, voltou agora há pouco, mas a vontade de Deus ela é soberana, né? E quando Deus quer que a gente faça, Ele faz acontecer. E graças a Deus nós conseguimos, nós estamos aqui. E vamos fazer o nosso pequeno estudo de hoje, baseado na obra do nosso amado Mestre Jesus e com o amparo da espiritualidade. Boa noite a todos. Eu os convido a participar comigo da leitura de abertura do trabalho de hoje, livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, Chico Xavier. E a lição é a de número 10, chama-se Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebraram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Graças a Deus. E à luz dessa mensagem maravilhosa sobre a mediunidade, sobre o dia de Pentecostes, eu gostaria de fazer a prece de abertura desse nosso estudo, fazendo justamente a oração que o Cristo nos ensinou, nos trouxe e que nos leva todos os dias a desejar mais, a querer mais e mais Jesus em nossas vidas, dando a Ele o seu lugar e nos colocando no nosso, de criaturas humildes, aprendentes, buscando a nossa fonte de vida e de luz todo o tempo. Eu convido os irmãos a fechar os seus olhos e orarmos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Nosso estudo de hoje é do nosso livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva também, de Chico Xavier, né? Através do Espírito de Emmanuel. A lição é a 17 e nós vamos falar sobre a intercessão. Intercessão. Irmãos, orai por vós. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem, ironicamente, quando se lhes fala das orações intercessoras. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessora, todavia, prossegue, espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração, um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores veneradas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Graças a Deus. Vamos fazer o estudo, meus irmãos, lendo, devagar cada frase dessa aqui, para que a gente possa compreender, o que significa essa passagem. Interceder a raiz, dessa palavra traz uma significância de inter, que é entre, e ceder, que é doar, dar, Então, em princípio, essa palavra, ela parece uma palavra antagônica. Se é inter e entre, como é que eu vou doar, Mas muito pelo contrário. Ela se junta justamente para mostrar que nós estamos juntos, doando uns para os outros. Interceder. Entre nós vamos ceder, nós vamos doar energia, vibração, amor, caridade. E por isso essa palavra chama-se intercessão. A maior intercessora da história que a gente conhece, depois de Jesus Cristo, depois da história que a gente sabe desse mestre maravilhoso que intercede por nós o tempo todo, é Maria. Maria, ela é a intercessora dos seus filhos, assim como Jesus, Nós somos irmãos de Jesus. Então, nós somos sempre vítimas do bem, da intercessão de Maria. Nós recebemos a intercessão de Maria. A oração de Maria, ela nos ensina a pedir a ela que interceda por nós. Pedir a Maria que na hora da nossa morte, ela interceda junto a Jesus para nos livrar dos nossos pecados, dos nossos males, dos nossos erros. E essa intercessão é maravilhosa, Então, Maria é o ícone da intercessão, quando a gente fala sobre essa palavra.
Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessoras. Muitas pessoas não acreditam nisso, né? Mas o próprio Jesus nos disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Se todos nós, irmãos cristãos de qualquer denominação, né, que cremos no Cristo, conhecemos essa frase, como não acreditar na intercessão? Como não acreditar que existe alguém que pode chegar ao Pai por nós e falar e pedir por nós? E essa intercessão é a intercessão mais linda que nós temos na vida, né? E essa frase por si só, ela já fecha todo o nosso estudo, né? Se nós falarmos nessa frase, nós já não precisaríamos nem dar continuidade ao estudo, uma vez que nós já dissemos, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Graças a Deus, Jesus. Graças a Deus, Tu estás a interceder por nós todo o tempo, todo o tempo. O homem habitou-se tanto ao automatismo teatral, né? Ou seja, o homem se habituou sempre a estar mostrando algo que ele não está sentindo, seguindo palavras, né? Decoradas, mas que ele não está sentindo, que ele encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. Então ele fala, né, quando ele reza a Ave Maria, quando ele ora a Ave Maria, ele fala, pede a Maria para interceder por ele, assim como pede a Jesus também. Mas essa passagem quer dizer que nem sempre o nosso coração, ele de fato está acreditando nessa intercessão. Ele está repetindo palavras, né? Mas essa intercessão, através da espiritualidade, ela é muito verdadeira. A prece intercessora, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Ela não precisa da nossa crença, né? A prece, quando nós pedimos a intercessão, a espiritualidade não precisa que nós estejamos crendo. Ela vai agir independente dessa nossa crença. Graças a Deus por isso. Porque se ela for esperar de fato que a gente esteja acreditando, muitas das vezes em que nós pedimos essa intercessão, ela infelizmente seria negada. Mas o amor de Deus jamais vai permitir isso, né? Mas ela seria negada, porque muitas vezes a gente não acredita naquilo que a gente está falando, né? Não é justo acreditar, seja essa oração um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, porque não é por terrestres que a gente pede intercessão. Não é a terrestres que a gente pede, né, intercessão. É a criaturas divinas, graças a Deus, a fim de obtermos certos favores. A espiritualidade não nos dá favores. Ela nos dá merecimento. Através do nosso merecimento, daquilo que nós temos dentro do nosso coração, através do nosso amor, ela ouve, né, aquilo que a gente pede. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição do conforto e energia. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa colocar nesse momento é que a oração de intercessão, quando a gente se propõe a interceder, a gente precisa lembrar que nós não estamos orando por nós, também por nós, em todos os momentos. Mas quando nós nos propomos a interceder por alguém, significa que a gente está orando por um outro irmão. Significa que a gente está orando pela nossa nação, pela cura do nosso mundo, né? Momentos tão difíceis que estamos vivendo hoje, sobre o Covid, sobre tantas mazelas. Então, nós estamos nos propondo a orar pelo nosso mundo. Estamos nos propondo a orar pelo nosso irmão que está passando necessidade, que está preso, que está no hospital. É isso que é interceder. Maria intercede por nós. Jesus intercede por nós. E quando nós doamos o nosso tempo e a nossa fé para orar por um outro irmão, isso é interceder. Então nós vamos pedir a Maria, a Jesus, a Deus, a espiritualidade maior, intercessão por um nosso irmão, intercessão por alguém que a gente sabe que está precisando, né, da ajuda divina nos mais variados campos. Então essa é a grande
descoberta, né, do ser encarnado cristão na sua vida, que ele pode e deve orar por si, mas que deve doar também o seu tempo precioso para orar pelo seu irmão, pelos nossos irmãos. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vê-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, e a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Então é nessa fé que a gente precisa se embasar. A gente não precisa tocar, a gente não precisa ver para ter certeza que está acontecendo, que essa intercessão está acontecendo, que essa bênção está chegando. A gente precisa aprender que a nossa fé, ela não é tangível, ela não é material, ela não pode ser tocada, mas ela é sentida e medida, ela é recebida, né, pela espiritualidade maior, por Deus e pela divindade maior, na medida em que a gente acredita naquilo que a gente está sentindo e pedindo. Essa é a grande descoberta, né? Nós precisamos entender que a gente precisa amar, que a gente precisa doar, que a gente precisa acreditar para que as coisas possam acontecer. Não ouvides os bens da intercessão, não duvide jamais das benevolências que a intercessão pode trazer. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Irmãos, vamos pensar e lembrar que Jesus orou pelos seus discípulos depois que eles o traíram, que eles o negaram, no momento em que ele estava naquela cruz a ser crucificado por eles e por nós. Jesus orou por eles. Jesus pediu ao Pai misericórdia para todos os que estavam ali naquele momento da crucificação, assim como pediu e disse ao Pai: Senhor, tende piedade, porque eles não sabem o que fazem. Essas passagens são muito fortes, me emocionam de verdade quando eu falo sobre isso, porque Jesus é a criatura mais perfeita que já tocou essa terra. E essa criatura, esse homem que se permitiu encarnar para viver conosco, ele pediu intercessão por nós. Jesus é perfeito. E diante de tantas dificuldades que temos passado, diante de tanto sofrimento, de tantas perdas prematuras, diante da doença, os irmãos da Casa de Maria sabem que nessa semana em particular, eu estou passando por essa doença também. Mas eu estou aqui, firme e forte na fé, pedindo a Jesus todo o tempo a sua intercessão junto a Deus, para que eu possa ter saúde. E graças a Deus eu já estou muito bem. Atravessei esse período com muita fé e sabedoria, buscando no Senhor todo o tempo. E Ele autorizou que isso acontecesse, porque senão eu não estaria aqui, cumprindo essa nossa agenda maravilhosa de estudo, onde eu posso, estar aqui falando com os irmãos, falando com todos os que estão assistindo e vão assistir posteriormente, sendo de fato um testemunho vivo dessa fé. Não que a minha fé seja perfeita, não, meus irmãos. Todos nós somos tão falíveis, o medo nos assola o tempo todo. Mas eu pedi muito, meus irmãos, e eu fui atendida, porque eu estou viva. Eu estou aqui falando com vocês sobre intercessão, e isso não tem preço, graças a Deus. Então, o que eu tenho a dizer, na verdade, é gratidão. O que eu tenho a dizer aos meus irmãos sempre é que nós tenhamos força e coragem, e que nós nunca nos olvidemos de pedir pelos nossos irmãos, nunca. Porque aquele que pede pelo outro
ele recebe a graça 2 vezes, porque ele recebe a graça para aquele a quem ele pediu e ele recebe para si, porque ele está doando o seu coração para o seu irmão. E foi isso que Jesus fez por nós. E é isso que ele faz o tempo todo. E eu só tenho a agradecer, meus irmãos, a agradecer a Deus, a Maria, a espiritualidade maior e a todos por poder estar aqui falando. Imbuída desse sentimento de gratidão, muita gratidão, eu quero pedir aos irmãos que novamente nós possamos nos unir em oração. Agora, Senhor, para agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada por poder estar aqui e fazer esse pequeno estudo com os nossos irmãos. Obrigada por ter me dado vida e saúde para estar aqui hoje, neste dia, tão grata, com a saúde, graças a Deus, restabelecida, e por estar falando das Tuas palavras, Senhor. Nós não somos mártires, nós não somos sabedores, filósofos de todas as crenças e de todas as propriedades, mas o nosso coração, ele conhece cada passo de Jesus. Ele conhece cada passo e ele sabe todas as palavras que devem sair para auxiliar e ajudar um irmão que busca assim como nós buscamos. Visita, Senhor, o lar de cada um irmão aqui presente e também daqueles que não puderam estar. Visita, Senhor, os hospitais, os presídios, todos os lugares onde houver um irmão pedindo, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por todos os momentos de alegria, mesmo em meio a tantas dificuldades, porque nós sabemos que essas dificuldades fazem parte do nosso crescimento. Obrigada, Jesus, e a espiritualidade presente por esse momento especial de oração. Eu peço a fluidificação de todas as águas presentes nos vasilhames desses lares, dos nossos lares, para que ela tenha um medicamento curativo para cada mal, seja da carne, do espírito ou da alma. Obrigada, Jesus, por esse momento tão importante de oração. Gratidão é a palavra que me define hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os irmãos presentes, que esse estudo seja importante e de valia para quem esteve conosco e vai assistir posteriormente, e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Paz e luz. Que assim seja.